Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Mais uma semana se passou e o Senhor nos permitiu nos encontrarmos mais uma vez para ouvir a sua voz. Convido você aí onde você está a fechar os seus olhos e orar comigo. Grandioso Deus, Deus poderoso, Deus Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade e por essa mensagem, Pai, que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, através da sua mensagem, dos seus ensinamentos, ter as nossas vidas transformadas e guiadas por Ti. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós pedimos e desde já nós agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida, convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, lá no Novo Testamento, no livro do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, somente o verso de número 1. Diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema: prisões sem muros. Prisões sem muros é uma prisão que nós mesmos construímos em nossas vidas. Ela é construída de uma forma muito sutil, de uma forma muito gradativa, mas ela vai ganhando espaço na nossa mente e no nosso coração. Essas prisões, ou essa prisão ao qual eu me refiro aqui, é tudo aquilo que a contemporaneidade tem nos ofertado. Porque o apóstolo Paulo nos lembra nesse texto que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém, o modo de vida que nós temos hoje, a forma como a contemporaneidade tem nos seduzido, tem nos envolvido, né, e nos vestido com o jugo da escravidão novamente. Mas como que isso se dá? De uma forma sutil, como eu falei aqui, e que nós não percebemos, né? Como que nós vamos construindo essas prisões? Bom, nós vivemos a era da sociedade que requer de nós uma alta performance na sua vida profissional. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que ter uma vida profissional muito bem estabilizada, muito bem remunerada, muito bem colocada no mercado de trabalho. E nós, presos a isso, nós começamos a nos desgastar de uma forma emocionalmente que tem abalado as nossas estruturas, tanto física como mental. Nós temos visto muitos profissionais adoecidos, em especial no meio pastoral, em especial no meio da própria mídia, né? Da fama, do poder, da televisão. Cada vez mais as pessoas buscando um lugarzinho ao sol. E isso não seria ruim se isso não tivesse deixando as pessoas adoecidas. Muitas vezes há uma cobrança também dentro da nossa própria casa, como por exemplo, nós nos culpamos por não sermos os pais perfeitos. Às vezes a gente ouve uma mensagem, uma própria pregação como essa, ou um estudo, uma reflexão da palavra de Deus, ou até mesmo um debate na sociedade sobre como a sociedade está nos últimos tempos e como nós estamos criando os nossos filhos, e nós nos sentimos culpados quando nós olhamos para os nossos filhos e nós observamos o insucesso na vida deles. E nós nos culpamos por isso, porque a sociedade requer de nós que nós eduquemos e criemos muito bem os nossos filhos, porém, nós não temos mais nem mesmo autoridade dentro das nossas casas, porque essa mesma sociedade que cobra que você seja um pai perfeito e uma mãe perfeita é a mesma que te proíbe de educar os seus filhos. A gente tem visto isso, infelizmente. E aqui eu não estou falando de educar com agressão, não. Porque você pode muito bem educar o seu filho, educar a sua filha, sem você ser agressivo com ele. Mas a gente acaba se culpando e a gente vai construindo esses muros de aprisionamento. Nós também nos tornamos escravos, né, e presos nessa prisão sem muro quando nós fazemos comparações. Quando você olha
para a grama do seu vizinho e acha que ela é mais verde do que a sua. Quando você olha para a casa do outro, para a vida do outro e acha que a vida dele é perfeita, que é mais organizada do que a sua. E são essas comparações que têm nos adoecido, que têm nos entristecido. Por exemplo, você tem uma rede social e quando você olha na rede social, você se depara com um amigo, um conhecido, um vizinho seu, que aparentemente tem uma vida perfeita. E aí nós somos enganados porque o que está na internet, o que está nas redes sociais é somente o que as pessoas querem que você veja. Isso não quer dizer que aquelas pessoas também não tenham conflitos e também isso não quer dizer que a vida delas seja uma mentira, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o mal está quando nós fazemos comparações. E o apóstolo Paulo disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? E ele diz para que a gente se mantenha firme, para que a gente não se submeta ao jugo da escravidão. E nós estamos vivendo escravos de um sistema que dita como você tem que ser. Então você vive em busca do corpo perfeito, você vive em busca de uma vida perfeita, de um casamento perfeito. Claro que nós queremos ter um casamento perfeito não, mas pelo menos com a estabilidade, com respeito, com amor, com carinho. Vai ter os seus conflitos? Vai ter. Então não é aquela foto de Doriana, né? Que como a gente dizia, de propaganda de Doriana, da família perfeita, porque as famílias têm os seus conflitos, mas quando você começa a comparar a sua vida, isso acaba sendo uma covardia, porque as nossas vidas não são iguais às dos outros. Nós temos um contexto, nós temos uma jornada, cada um tem uma jornada diferente do outro. Quando você compara, você está anulando tudo que você viveu, toda a sua caminhada até aqui. Talvez você tenha tido uma criação mais complicada, tenha sido criado sem pai, sem mãe, você tenha sido adotado por alguém, ou talvez sido criado em um orfanato, criado pelos avós, ou criado só com a mãe, ou criado só com o pai. Ou sem ninguém, como eu disse, né? Foi criado num orfanato. Então você não pode olhar para a vida da pessoa e comparar a sua vida com a dela. Você se torna escravo dessa comparação. E a sociedade que a gente vive cobra isso da gente. Cobra que você seja um pastor perfeito, que você seja uma pastora perfeita. Mas cada um tem uma jornada a ser seguida. Nós nunca devemos comparar as nossas vidas com as dos outros. Porque você tem a sua subjetividade. Você tem algo que é muito peculiar seu, o seu comportamento, o seu jeito de ser, de ver o mundo. De repente você veio de uma criação tão complicada que você não consegue olhar para o mundo com bons olhos. E eu sempre me lembro da passagem, né, que o Senhor diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, mas também se ele for ruim, todo o seu corpo será trevas. Então, tudo isso vai depender da sua criação, de onde você veio. Né? Qual foi o berço que te jogou no mundo? Isso conta. Então, quando você compara a sua vida com a do outro, você adoece. Você adoece porque você não é igual a ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Então, essa mensagem que eu trago para você hoje é para que você valorize quem você é. Valorize a sua jornada, a sua caminhada, a sua história. Você tem uma história. Você tem uma caminhada que você percorreu até aqui, então não anule ela, não compare a sua jornada com a de ninguém, porque quando nós fazemos essa comparação, nós sofremos grandes consequências, né? E as consequências são algemas que nos prendem a uma vida de ansiedade, porque eu começo a comparar minha vida com a de outra pessoa e eu começo a me tornar uma pessoa ansiosa, porque eu começo a batalhar para alcançar uma vida semelhante àquela. Nós nos prendemos a padrões que muitas vezes nem existem e isso gera em nós medo de não alcançar aquele padrão que foi estipulado pela sociedade, pela mídia, por alguém que disse que é assim que tem que ser uma família, que é assim que tem que ser um lar. Às vezes, nem sempre positivo, às vezes os padrões são negativos, como a gente tem observado nas próprias mídias sociais, aquelas mesmas que te faz comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Então, toda essa comparação que nós nos tornamos escravos, torna as nossas vidas ou torna a nossa caminhada como uma vida vazia, né? Um vazio existencial, que nada faz sentido para você, que nada te satisfaz. Você nunca está satisfeito com o que você está vivendo.
Quando você compara a sua vida com a vida de outra pessoa, você deixa de olhar para as bênçãos que Deus tem te dado, para tudo que Deus fez com você até aqui. E nós nos tornamos pessoas ingratas, porque fazemos comparações e nós não compreendemos que somos únicos. Apesar de tudo que a gente passou, de tudo que a gente tem passado, nós somos únicos. Não é justo você fazer comparações, porque não é isso que Deus quer. Ele quer que você perceba que foi para a liberdade que Ele te libertou, para ser livre. Não se torne escravo da modernidade, da contemporaneidade. Busque viver a realidade da sua vida com originalidade, né? Sendo original, sendo quem você nasceu para ser, se reconhecendo com os seus valores. Olhe para dentro de si, observe quais são os valores que você tem. Certamente você tem muito valor, mas quando você compara a sua vida, a sua aparência com a de outra pessoa, você deixa de ter o valor que você tem, você deixa de dar o devido valor a si mesmo. E o caminho, né, a porta para a liberdade, a porta de saída que o Senhor nos dá, é o que nós acabamos de ler em Gálatas, quando o Senhor nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, não se tornem novamente e não se submetam ao jugo da escravidão. Eu sei que a prisão que você vive, ela é real. A prisão que nós vivemos, ela é real. E como eu disse no início, ela é sutil, porque ela vai sendo construída de uma forma muito paulatina nas nossas vidas. Essa comparação, ela vai entrando na sua mente, no seu coração, muito devagar. E quando os tempos vão se passando, você não vai percebendo por que tanta insatisfação, por que tanta amargura dentro de si. E se você parar para pensar, foi porque você passou a sua vida inteira comparando a sua jornada com as dos outros, ao invés de olhar para a sua caminhada e entender tudo aquilo, qual o propósito da sua existência. E quando você compara a sua vida, quando você faz esse julgamento injusto com você mesmo, você deixa de observar tudo aquilo que Deus tem feito por você e de tudo que Ele fez até aqui. E aí você se torna uma pessoa ingrata diante de tudo que Deus tem feito, porque cada um de nós tem uma história, tem uma jornada a ser seguida, tem um propósito para a nossa existência, mas ela se torna vazia. Ela se torna vazia quando você quer ser semelhante ao outro, quando você se torna escravo de um mundo que te faz cobranças que Deus não tem feito, porque Ele disse: eu te chamei para ser livre, para você não estar mais preso às leis que foram impostas a você. Meu irmão e minha irmã, derrube esse muro dessa prisão que só você tem a chave. Se liberte do jugo da escravidão. Seja livre. Valorize a sua vida, a sua caminhada, a sua jornada do jeitinho que você é, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Ele diz para nós: não se tornem escravos novamente. Não se tornem escravos. Sejam livres. Sejam livres para viver sem essas cobranças, sem essas comparações. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. Que Deus abençoe a sua jornada e que você possa se tornar uma pessoa livre, livre de comparações. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe a sua jornada, abençoe a sua vida e que te liberte dessa prisão. E saiba que só você tem a chave para abrir essas algemas e derrubar esse muro que tem te aprisionado. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir.